aqui o nosso compromisso com a segurança jurídica, não é? Começamos aqui as duas. E agora com a conferência magna, né, do professor Ives, que irá nos falar um pouco a respeito da sua visão do direito natural. E tenho certeza que vai ser de grande proveito tanto para os que estão aqui presentes, doutor Ives, quanto para as pessoas que nos acompanham, né, pela internet. Eu dizer que esse seminário de filosofia do direito, eu acredito que ele é um marco mesmo na história da filosofia do direito no Brasil, porque eu nunca imaginei que nós teríamos um seminário de filosofia do direito com 2.500 inscritos. Então, e é claro que isso se deve ao mérito dos nossos professores, mas também à enorme força que tem o nome desse instituto, né, doutor Ives? Então, para nós é uma honra tê-lo aqui e não vou me alongar mais, porque eu acho que todos nós temos muito mais a ouvir, né, e a aprender com o doutor Ives. Então, passar a palavra para o doutor Ives. Em primeiro lugar, quero sinceramente agradecer por ter a Anvisa para terminar esse curso com uma rápida consideração, sobre filosofia de direito. Eu conversava com a guia digital, com o presidente da Academia Brasileira de Filosofia, Edgar Leite, e o Edgar está, inclusive, iniciando uma campanha para uma homenagem póstuma a um dos nossos confrades lá, que é o Paim, que faleceu, e criando uma homenagem por nome dele. E uma das ideias que me ocorreu, podemos trocar esse microfone? Eu não sei se estão ouvindo bem, não, agora melhorou. Uma das ideias que me ocorreu em função do sucesso de 2.500 inscritos, da próxima vez organizarmos, inclusive, em participação com a Academia Brasileira de Filosofia no Rio de Janeiro, porque eles nunca conseguiram um curso de 2.500 alunos, de 2.500, pelo menos, não alunos, mas assistentes participantes. E isto é que eu queria trazer aí como notícia para a Ana Luísa, que preside o nosso instituto, que só tem um nome contra a minha vontade e a minha revelia, porque eu não queria esse nome, queria de estudos filosóficos, mas é atual presidente, eu só participo de palestras, não tenho nenhuma participação na direção do instituto. Mas eu queria trazer com algumas noções elementares aí de filosofia e a filosofia de direito, a importância do direito natural, que é uma vinculação muito grande entre o direito natural e a filosofia do direito. Nada obstante todas as correntes dos historicistas da filosofia e os historicistas do direito natural, que pretendiam, inclusive, admitir um direito natural para cada época da evolução humana. Eu gostaria de trazer assim algumas lições bem elementares. Eu acho que é importante porque, a partir de uma espinha dorsal mais simples, se pode perceber o que representa no fenômeno vida o homem, esse fenômeno, e aquilo que diz respeito à sua relação com as pessoas e com as coisas. Se nós analisarmos as críticas que fazem os positivistas, aqueles que acham que o universo nasceu do nada, e não percebem uma figura de criador, uma figura que, pelo menos para a criação do universo, teria que haver a mesma relação de causalidade em tudo que ocorre em relação à vida, é de que, de rigor, o fenômeno vida, quando aparece, e aqueles que são positivistas falam no criacionismo, que é teoria ultrapassada na evolução do ser humano, e outros dizem que nós temos um evolucionismo. Eu gostaria já de começar uma primeira noção que me parece extremamente importante. Para o direito natural, e mesmo para aqueles que, enfim,
acreditam em Deus, porque é uma relação do direito natural com metafísica, com o direito sobrenatural, com o direito... É absolutamente relevante o criacionismo, o evolucionismo. De um dos autores do Código Canônico, conversava o Dr. Javier Ayala, que é um grande jurista, inclusive no Brasil, na enciclopédia Saraiva existe um verbete sobre direito canônico muito bem escrito por ele, dizia que nós temos que conhecer as culturas dos povos e compreender. E os orientais, normalmente, eles vivem de metáforas, eles gostam de metáforas. Grande parte das histórias que nós conhecemos no Ocidente, ela tem origem nesse espírito metafórico oriental. Basta que o próprio Cristo, ele falava através de parábolas. Praticamente, todas as grandes lições de Cristo, ele dá através de parábolas. E há um dado que torna indiferente o criacionismo, o evolucionismo, embora ainda não se encontrou os evolucionistas um elo definindo essa relação entre qualquer forma de vida, o ser humano, é de que há um momento, no fenômeno vida, em que surge efetivamente algo dentro do ser humano, a alma, espírito, dê um nome que se quer, que diferencia de qualquer outra espécie viva. E esse aparecimento de algo diferencial, que pode ter surgido nas primeiras provas no Homo sapiens de 300 mil anos atrás, e eu paro no Homo sapiens, não vou até o Homo erectus de 1 milhão e pouco de anos, o que não representa nada, hein? 300 mil anos, os dinossauros viveram 150 bilhões de anos. 300 mil anos no relógio do tempo, é algo ridículo. É a evolução rápida de alguém que sabe perfeitamente e gradativamente percebendo as suas relações com as coisas e com os outros seres. É notar às vezes, mas na etologia nós encontramos indiscutivelmente também reuniões de animais. Sociologia animal, se quiséssemos a expressão. As galinhas têm a sua hierarquia, a hierarquia dos puleiros, as alcateias, os lobos, quando um é derrotado e eles na luta pelo domínio da alcateia, basta cair de costas e levantar as pernas, imediatamente é respeitado pelo outro, senão ele é morto. Quer dizer, o sistema da proteção através da urina dos leões em relação ao seu núcleo familiar, mas não há o que se chama a consciência, aquilo que nos diferencia de todos. E tanto faz, há um momento, entende, que surge no ser humano, diferentemente de todas as espécies de vida, essa possibilidade, estamos aqui raciocinando, a possibilidade de conhecer a própria evolução e de definindo projetos futuros, utilizar a inteligência, não a chamada, aquilo que Maurice Maeterlinck, um autor belga do fim do século XIX, ele falava da inteligência das flores, da inteligência das abelhas, etc. Uma inteligência racional. E se nós verificamos a evolução, o que é impressionante, há uma evolução fantástica dessa espécie diferenciada do ser humano em relação a todas as outras espécies de vida. Quer dizer, os dinossauros, nos 150 milhões de anos que viveram, não sabem como é que foram destruídos, alguns acham que o meteorito caindo no Golfo do México teria
que, aliás, dizem que esse meteorito, até hoje, as águas são quentes, em decorrência da queda desse meteorito, teria levantado de tal forma poeira que terminou toda a possibilidade de alimentação e só os seres menores conseguiram sobreviver. Não, mas foram 150 milhões sem grande evolução. Se nós analisarmos 300 mil anos, pegar os homens de Neandertal, os homens de Cro-Magnon, as primeiras civilizações, não é? É uma evolução fantástica. Nós vamos vendo essa evolução ao ponto de o próprio direito vai se internacionalizando e aí se percebe que, efetivamente, há algo que diferencia aquilo que representa as regras de convivência daquela regra que é inerente a cada ser humano. De repente, o ser humano, todos nós, percebemos que, enfim, há algo que diz respeito a nós e que não é uma criação de Estado, não é uma criação atávica dos povos. Ainda nesses conceitos elementares, é interessante notar que nesses 300 mil anos, ou 200 mil anos, entende, variam aqueles que vão colocando. A evolução é de uma velocidade fantástica e de percepção. Desde as primeiras aldeias, eu sempre brinco com um autor japonês, direito tributário, que o melhor tributo foram dos homens primitivos. O tributo pago pelo homem primitivo era um tributo que sabia que não havia corrupção, porque tinha uma pequena tribo que tinha que se proteger contra animais. Todo mundo dava o seu tributo in natura, ia lá, construía sobre o seu líder a paliçada para se dever. Depois é que, à medida que a sociedade vai se tornando mais complexa, vai havendo essa separação entre quem comanda e aquele que é comandado, ao ponto, em um determinado momento, a própria evolução das civilizações leva o cidadão a ter uma percepção aos que governam, através de dinastias, etc., que eles seriam seres diferenciados. Aqueles que gostam dos primeiros textos conhecidos, escritos, Lei Sugi, Unamuno, Gibtistá, Hammurabi, ficam impressionados com a relação de quem está fazendo a lei, quem está outorgando a lei para suas comunidades, a relação que eles se colocam com os deuses. Eram todos considerados um próprio Código de Hammurabi. As primeiras 2 páginas do Código Hammurabi é toda a relação dele com os deuses, entende, babilônicos, elamitas. Então, o dado interessante é o seguinte, é que se percebe que há direitos que não são inerentes. E esses direitos que não são inerentes são extremamente relevantes, porque eles vão sendo gradativamente percebidos através da história. Ao ponto de a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o principal relator foi um filósofo tomista, René Cassin, que nos escritos de René Cassin se percebe a importância que dá a direitos que não são próprios, direitos que são aqueles que a comunidade, em um determinado momento, estabelece. Parando com esse primeiro conceito, indo para um outro e depois voltando para cá. O que é o direito de rigor? O direito é uma relação entre os seres, as pessoas e as coisas, e as pessoas e as pessoas. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é do Robinson Crusoe. Quando Robinson Crusoe estava na ilha, ele não precisava de direito, ele estava sozinho. Ele não tinha relação nenhuma com as pessoas, ele era dono de tudo. Direito inexistia, ele estava vivendo lá. Quando chega a sexta-feira, já temos a primeira relação jurídica. Define quem é que manda, o que é que eles podem fazer. Sempre que há uma sociedade,
nós temos necessariamente o direito de a relação entre as pessoas da sociedade e as pessoas, e essas relações em relação às coisas. Agora, nesta visão, entende, da conformação do direito inicial, vai se percebendo através da história que existem direitos que são inerentes a cada ser humano. No passado, isso não era tão nítido nas primeiras civilizações. Por exemplo, o direito à vida, que é o mais relevante de todos os direitos naturais, não era quem tinha o poder tinha o direito de matar, achava normal matar. Há 2000 anos atrás, por não ficar mal com seus convidados, Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista. Para não ficar mal, até constrangido. Poxa vida, que coisa triste. Eu não queria cortar, mas, olha, eu prometi, eu tenho que matar. Com maior tranquilidade, entregou a cabeça para a filha de Herodíades. Se nós analisarmos, por exemplo, há 300 anos atrás, quer dizer, na época do rei Sol, de Luís XIV, ele vivia no Tuileries. De repente, um nobre fez um castelo mais bonito que aquele que está no centro de Paris e mandou matar. E daí resolveu fazer Versailles para ser um castelo mais bonito que Fontainebleau. Então, essa percepção de que qualquer que seja o ser humano, ele tem um valor superior aos outros, que é próprio do direito natural, essa percepção ela foi sendo adquirida numa rapidíssima evolução em nível de tempo da humanidade, em tempo do fenômeno vida, porque dizem que a primeira célula teria aparecido, o primeiro ser vivo aparecido entre 3 bilhões e meio a 4 bilhões de anos. Nós estamos falando de centenas de anos. Para saber como no relógio do tempo isso não representa nada, há 800 anos atrás, alguns monges estavam, depois de um jantar, numa noite de grande luar, sentados e fazendo a sua digestão do jantar. E, de repente, eles viram um clarão enorme na Lua. E anotaram. Quando os astronautas estiveram lá, descobriram que a Lua ainda estava tremendo por um meteórito que tinha caído lá há 800 anos atrás. E a observação interessante, isso se encontra no livro do Cosmo, do Carl Sagan, diz num fenômeno tão recente, 800 mil anos atrás, o Brasil não tinha sido descoberto, nós estávamos em Idade Média, não tinha havido a Renascença. Então, quando nós falamos no relógio do tempo, esses anos não representam quase nada. A nossa evolução foi brutal. E aí se a percepção do direito natural como aquele direito que é inerente, próprio, nasce conosco. Não há um conflito entre o direito natural e o direito positivo. O meu querido Boeira, que é um grande filósofo, ele sabe a minha corrente naturalista. Por exemplo, o Kelsen criticou muito o direito natural no seu livro sobre a teoria da norma pura. Quer dizer, no direito natural não existe, pegou os racionalistas do direito natural, aqueles que entendiam que para cada relação humana deve haver uma norma de direito natural, e atacou mostrando que isso não existia, que nunca houve, que seria impossível, entende? E que a descontaminação do direito através da norma pura levava a se ter, entende, uma norma de direito que era o campo onde nós podíamos estar. A filosofia do direito nossa era uma filosofia positivista da norma, a forma de quem tem poder, ao ponto de ele ter considerado que a norma sancionatória era a norma própria, e, a meu ver, os kelsenianos não gostam de ouvir isso, mas eu estou convencido que foi um dos que Hitler, Mussolini, etc., lastrearam norma pura, entende? Aí está. Então, é evidente, se o direito, a moral não é matéria de
se todas as ciências não são matéria, a nossa matéria é apenas a forma, é imposição, obrigação de quem tem poder, e quem não obedece àquela poder se aplica a sanção, por isso norma primária. E ele disse, jus naturalista, não, isso é matéria de especulação filosófica, etc. Entende? Os racionalistas pensam que há e nunca há possibilidade de previsão. Esta escola nunca foi a escola pura do direito natural. E se nós pegarmos, por exemplo, em matéria de direito, o João Finis tem um livro notável, um professor de Oxford, Direito Natural, chamado Aquinas. Ele analisa todo o pensamento de São Tomás de Aquino sobre o direito. Vai perceber que o direito natural são alguns direitos fundamentais que pertencem a cada um de nós. São inerentes. O direito à vida da senhora, não é o Estado que criou, a senhora nasceu com esse direito. E se nós analisarmos hoje as grandes constituições do mundo, essas grandes constituições têm, mesmo de países ditatoriais, aquele capítulo dos direitos humanos, direitos fundamentais, aqueles direitos que não podem ser atingidos, que é um fecho pequeno. Por exemplo, o direito à vida me pertence ao Estado. Se ele tirar, pode tirar arbitrariamente. Agora, se eu vou preferir o sistema parlamentar de governo, o sistema presidencial de governo, isso não é de direito natural. Isso é de direito positivo, em que, conforme as circunstâncias de uma determinada época, pode se trazer. E se nós examinarmos a evolução daquilo que eu divido, que há direitos fundamentais do ser humano, que são hoje os direitos quase todos consagrados em todas as constituições democráticas, no capítulo de direitos e garantias fundamentais, não todos, mas o fecho de direitos naturais são inerentes à pessoa humana. E os outros direitos, que são direitos que a sociedade define de acordo com a sua cultura, eu não vejo conflito entre o direito natural e o direito. E se nós analisarmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o nosso capítulo do artigo 5º e outros direitos que estão, nós vemos que a humanidade foi evoluindo de uma forma fantástica para chegarmos a esse ponto em que nós estamos hoje. Vê-se, por exemplo, ainda em plena Idade Média, porque é interessante como há uma vinculação daqueles que, sendo positivistas e, ao mesmo tempo, agnósticos, etc., eles têm o hábito de raciocinar de que, na verdade, nós fazemos o que bem entendemos, nós temos liberdade, nós viemos do nada, então nós podemos criar o que quisermos sobre qualquer circunstância, mas não há um fundamento. E é interessante que, se nós analisarmos, nós vamos verificar que essa evolução foi se fazendo naturalmente, independente da noção, independente de religião, porque é interessante que vinculam muitas vezes o direito natural a ser um direito de religião, independente da convicção. É um direito que sai com cada ser humano neste fenômeno vida que tem uma espécie humana, uma espécie de vida que é completamente diferente de todas as outras, que é essa de raciocinar, definir, etc. Eu costumo contar até uma piada que eu já contei aqui, de uma professora que chega e escreve que o mundo veio do nada, o universo veio do nada, Deus não existe e tal. O recreio, quando ela voltou à classe média, um aluno colocou lá na doutora, a professora é uma burra. Aquilo revoltou, a professora se levantou. Como? Eu, uma burra? Quero saber qual é o aluno que fez isso, tem que ser punido. E ninguém se apresentava, de repente um aluno levantou, professora, eu tenho a impressão que foi o Nada que escreveu. Ela disse, o quê? Que é isso? O senhor disse, olha, pergunta o seguinte para a senhora, professora, o que é mais fácil, o Nada ter escrito isso ou que o Nada ter criado o universo inteiro em que nós, inclusive, que estamos aqui? Quer dizer, na prática, é um problema de causalidade.
É um problema de... Disse, mas o que há antes? O que há antes também nós vamos saber depois. Me faz lembrar uma outra história que contam sobre um cidadão que contestava Jonas, ou o Nicarael Neumann, sobre Jonas, como é que ele pode viver 3 dias no barriga de uma Bahia? Não, disse, olha, como ele viveu lá 3 dias, eu não faço ideia. Entende? Diz o Velho Testamento que ele teve. Entende? Quando eu estiver no céu, eu vou perguntar para ele. E outra, se ele estiver no inferno? Ele disse, então o senhor pergunta. Mas, quer dizer, na prática, o que eu quero dizer é o seguinte, esta evolução, que com o tempo vai se definindo como um núcleo, um fecho pequeno de direitos que constitui o direito natural, é que dá a essência do direito. E se nós examinarmos na própria Idade Média, onde houve uma pressão maior, porque foi a Igreja que conservou o direito romano, se nós verificarmos a evolução do direito, é interessante. Eu divido a evolução do direito em 4 grandes etapas. É pessoal, eu trago aqui a vocês, pode ser uma posição nem minoritária, mas unitária, sou eu que defendo, mas eu vou trazer, aproveitando os 2.000 e poucos que estão ouvindo. Veja o seguinte, a primeira é aquela etapa do direito pré-histórico, desse direito que é feito em pequenas vilas, depois transformando em cidades, cidades em impérios, etc., que leva para uma segunda etapa, que é a etapa já dos primeiros códigos. Nessa etapa dos primeiros códigos já se percebe uma preocupação de quem detém o poder de garantir, com aquilo que ele chama de teoria de que o direito é a ordem social justa, de dar justiça na sociedade, mas não numa relação entre povo e poder. Povo, o poder pode dar, porque eles são vinculados aos deuses, as leis de Amon, etc., no Egito, mas o povo teria que ter a estabilidade dos códigos. Na terceira grande etapa do direito, é a etapa do direito romano. Se os senhores perceberem que há um império no direito romano que começa de rigor com a formação do reinado, 753 a.C., termina de rigor também em 1553, com a queda do Império Romano no Oriente, o que nós vamos verificar é que o direito se transforma na grande conquista do povo romano. Ele conquista e segura o mundo com o direito romano. À medida que os países conquistados vão sendo leais ao direito romano, esses países que vão sendo leais ao direito romano vão tendo a garantia do direito romano sobre o direito de país invadido, país cujo direito, enfim, não trazia garantia nenhuma perante o direito romano do seu povo. Ora, o que nós vemos, então, nessa terceira fase do direito? Usando o direito como instrumento de conquista, nós encontramos pela primeira vez as expressões de direito natural dentro do direito romano. Quem gosta de direito romano, quem estuda direito romano, percebe que os primeiros grandes jurisconsultos romanos eram os naturalistas. Entendiam que havia direitos inerentes e punham isso no direito romano e estendiam esta cidadania do direito romano a todos os povos, inclusive os conquistados. Por exemplo, quando São Paulo diz que ele não podia ser chibatado, porque ele tinha garantia de direito romano, era cidadão romano por quê? Porque Tarso ficou fiel a Augusto quando Augusto lutou contra Marco Antônio, e das cidades orientais que ficaram fiéis a Augusto e não a Marco Antônio, imediatamente ele estendeu a cidadania romana como uma grande... Mas já falavam em direito romano. E a quarta etapa, aquela que nós estamos vendo, a meu ver, começa com o constitucionalismo moderno. Em 1215, com a Magna Carta Baronorum, quando os barões se revoltam, e se os senhores analisarem a Magna Carta Baronorum, as diversas disposições,
Grande parte dessas disposições são de direito natural. São disposições que dizem respeito ao direito de cada cidadão. Eram os barões que tinham revoltado, mas ao ponto da importância da Magna Carta Baronorum, que ainda é o texto básico da Constituição inglesa. Os ingleses não têm Constituição. Eles têm essa Magna Carta e têm os dois Declarações de Direitos do século XVII. Vale dizer, a importância do constitucionalismo, em que isso é importante na linha geral da Magna Carta Baronorum, que o poder que comanda e o poder comandado, quer dizer, o povo, aqueles que devem prestar honraria e serviços ao poder, têm direitos idênticos e têm que viver em harmonia. Segundo o movimento americano, quando numa revolução também tributária, como aconteceu com a Magna Carta Baronorum, eles vão contra as leis Townshend, fazem a Constituição americana com um princípio ainda maior, quer dizer, povo e poder tem um ideal maior que a pátria americana, aquela que se formou, os 13 estados, as 13 colônias que se transformaram em 13 estados. E, por fim, a francesa, que já nesta evolução representa, não que a Revolução Francesa tenha sido um exemplo de convivência, de fraternidade, igualdade e amizade, mas os princípios da Revolução Francesa, até hoje, predominam. Kant, ele dizia o seguinte: os ideais da Revolução Francesa superam de muito aquilo que representava o perfil daqueles que fizeram esses ideais, que quase todos eles foram eliminados, entende? O maior banho de sangue da história francesa se deu durante a Revolução Francesa, mas o sentido da Constituição qual era? O povo. A Constituição não é destinada ao poder, é destinada ao povo, quer dizer, percebendo a importância de que cada ser humano tem a sua própria dignidade. Então, a função básica do direito natural, quer dizer, aquilo que representa a essência do direito natural, é exatamente este aspecto de que há um fecho pequeno de direitos que me pertencem, que pertencem a Ana Luísa, pertence ao Boeira, pertence a cada um dos senhores, e que quando o Estado não respeita, o Estado pode exercer toda a força, o Putin agora, o Hitler, o Mussolini, o Stalin, entende? Mas, na verdade, esse direito é o escárnio do direito. Eu gosto sempre, quando falo sobre direito natural, contar, não sei se vocês contaram, mas durante a Segunda Guerra Mundial, entende? Eu estou falando aqui, não pensem como só uma peça de museu que está perante vocês, porque o meu primeiro discurso na vida foi na Segunda Guerra Mundial, no colégio, quando nós estávamos pegando dinheiro, todos os alunos do Educandário Brasil, para comprar um avião para proteger as costas brasileiras. E é evidente que não fui eu que escrevi, eu tinha 8 anos. Foi meu pai que escreveu o discurso, eu apenas li o discurso. Mas, na prática, quando há um filme daquela época, branco e preto, não sei se vocês ainda assistem filmes em branco e preto, nós só assistimos filmes em branco e preto naquela ocasião, é o filme de Julgamento de Nuremberg. Esse filme eu acho de uma importância para entender o que é o direito natural. É fantástico. Valeria a pena os senhores tentarem conseguir em algum lugar o vídeo desse filme. Os artistas são o Burt Lancaster, o Spencer Tracy, artistas que na época representavam grandes artistas. E é o julgamento de um juiz que, no final, terminou sendo ministro da Justiça do Hitler. Então, esse julgamento se faz em 1947. Em 1946, para os senhores terem noção que o próprio Kelsen não teria
força quando eu disse que o direito natural não existe, porque não existe sanção possível para aplicar as normas da dignidade da pessoa humana. Precisa haver lei, e a lei é que vai valer e não. Em 1946, 1º de outubro, houve o primeiro julgamento de 21 deles. 3 foram absolvidos, 3 para prisão perpétua, 15 condenados à morte. O próprio Goering, ele se suicidou para não... Mas no julgamento de 47, havia uma luta muito grande na Alemanha por causa da invasão da Rússia sobre os países que estava conquistando. E, inclusive, Berlim foi cercado, porque como a Alemanha foi dividida em 4 partes, eu mesmo estive na Áustria, quando eu estudei na França, em 53. Em 53, a Áustria ainda era dividida em 4 partes. Então, e para chegar a Viena, tinha que se passar pela zona soviética. E Viena era dividida em 4 partes, ao ponto de eu pegar o bonde, por exemplo, do hotel em que eu estava, e em cada ponto, quando passava da zona russa para a zona americana, mudavam os condutores, etc. E assim, aqueles que eram as circunstâncias de Viena. Pois bem, em 47, Berlim estava cercado. E os russos impediram que a alimentação. Os americanos mandavam via aérea os alimentos, etc. O que ocorre para as suas embaixadas? Ele é julgado e, do ponto de vista jurídico, é impressionante o debate que se põe baseado nos anais. Antes que ele entra no julgamento, um juiz inglês, um americano presidente e um juiz russo. Eles entendiam que não valeria a pena condenar. Eles precisavam do apoio dos alemães contra os russos já em 47. Mas o Spencer Tracy era um juiz e vai ser examinado o ministro da Alemanha. Quando chegam, o senhor pode indicar o advogado. Ele diz para o cidadão que foi indicado como advogado ativo, diga a ele que não quero, porque é uma farsa esse julgamento. É uma farsa porque antes do julgamento eu já estou condenado. Eu estou condenado porque eu perdi a guerra. Se eu tivesse ganho a guerra, quem estaria sendo condenado seriam os senhores. Então, como a farsa, eu não participo da farsa, não quero advogado. O argumento é correto, quer dizer, um julgamento de um ministro com o julgamento anterior de 46, vocês façam o que quiser, porque qualquer que seja a minha defesa, eu não tenho defesa. Bem, é dado o advogado ativo e começa o julgamento, e à medida que as pessoas vão aparecendo como testemunhas, aqueles restos humanos, aqueles sobreviventes dos campos de concentração, enfim, se arrastando, aquelas mulheres que foram esterilizadas porque não queriam, entende? O ministro vai ouvindo, mas a essa altura o advogado alemão já tem a certeza que o ambiente político era favorável à não condenação, porque o argumento do advogado era muito simples. Eu não fiz a lei que eu apliquei. Eu fui um juiz que fui nomeado e apliquei a lei do meu país. Por que eu posso ser condenado por aplicar a lei do meu país? De tal forma que essa farsa... Então, o advogado começou. Daí o advogado começou também com argumentos muito importantes, dizendo o seguinte: os senhores estão... Mas em 1936, já quando Hitler tinha conquistado, já quando Hitler estava perseguindo os judeus, etc., os americanos vieram aqui a Berlim concorrer à Olimpíada de Berlim. Então, mostrando que os russos que lá estavam tinham se aliado contra a Polônia para invadir a Polônia, e foi o advogado defendendo baseado nos anéis.
Quando ele percebe que pode ganhar por 2-1, ele não quer que o ministro da Justiça deponha. E, quando já vai para o julgamento, o ministro da Alemanha pede ao juiz que ele queria falar. Daí o advogado ficou com medo, ele estava com a ação praticamente ganha, mas eu disse, eu quero falar. Enfim, foi lá, e ele começa o depoimento da seguinte forma. Tudo isso está nos anais do julgamento dele, não é cinema. Eu me considero um excremento na vida. Nunca pensei que atrás de uma mesa despachando, que as leis, os despachos, as minhas condenações levassem a isso. Ao ver tudo isso, eu não me considero e mereço ser condenado. E, resultado, ele é condenado por 2-1. O inglês votou a favor, a absolvição, o russo e o americano, que era o Spencer Tracy, o presidente, votou pela condenação. O que não está nos anais, mas que é o que eu acho a parte mais importante do filme para essa aula. Quando o juiz americano está para voltar para os Estados Unidos, o advogado alemão vai, diz, olha, o juiz alemão quer falar com o senhor. Então, o juiz vai até a prisão, onde ele foi condenado à prisão perpétua, e ele disse, olha, eu queria... As palavras não são essas, faz tanto tempo que eu assisti, mas a ideia é essa. Olha, eu estou aqui querendo... Nunca vi algo como aquilo que aconteceu e quero agradecer a sua seriedade na condenação. Pelo que eu fiz, eu mereci ser condenado. E o juiz americano vira para ele e diz, o senhor não sabe por que foi condenado ainda. Eu fui condenado por tudo o que eu fiz de mal. O senhor não sabe. Ele disse, por que eu fui condenado? Ele disse, antes de vir como juiz para este caso, eu sabendo que era o senhor, eu li a sua obra, tudo que o senhor escreveu desde que saiu da faculdade. E o senhor foi condenado por isso. O senhor foi condenado quando saiu da faculdade e pela primeira vez admitiu que o ideal de justiça não é objeto maior do direito. Por aquele seu desvio como primeiro professor, etc., é que terminou sendo ministro. Se eu não tivesse aquele desvio, o senhor não seria condenado. Aquilo foi uma mera consequência, porque a função do direito é o ideal de justiça. Não é a norma pura, não é a norma descontaminada, não é apenas aplicar a lei, ficar formalmente tranquilo. É buscar na luta do ideal de justiça. Ou como dizia Bastiat no livro dele, A Lei, a função do juiz não é fazer justiça, é não fazer injustiça, que é a base do direito natural. Porque a justiça formal, eu apliquei a lei, etc., mas ela pode ser de uma injustiça. É não fazer injustiça. E eu considero isso importante, porque aí talvez eu tenha a grande razão, a grande diferença entre os formalistas do direito e aqueles que encontram no direito natural a base para poder justificar todo o direito positivo que aplicam. Fazer com que se perceba esta importância do direito natural que está nos direitos fundamentais de todas as constituições modernas, democráticas, que são aqueles direitos inerentes à pessoa humana. São direitos que nascem comigo, que o Estado não cria. O Estado pode reconhecer e deve reconhecer.
O Estado cria todos os outros direitos positivos que dependem da época, da cultura dos povos, da evolução dos povos, das tecnologias próprias que hoje nós estamos vivendo no mundo inteiro, mas há direitos inerentes à pessoa humana, que pertence apenas a alguns de nós. Como está faltando 12 minutos para encerrar as aulas, agora eu abro para os debates, para aqueles que quiserem me crucificar aqui, embora eu esteja sentado e seja mais fácil ser crucificado. Aliás, eu queria apenas dizer o seguinte, eu tenho um livrinho que está no meu site e que, embora eu tenha o tipo, esse daqui, infelizmente, eu saí de casa, não passei ainda no escritório, então eu trouxe a edição mexicana do livro, Uma Breve Introdução ao Direito. Mas tem em português no meu site, vocês podem disponibilizar graciosamente, quer dizer, é só baixar o livro, Uma Breve Introdução ao Direito, em que eu começo exatamente como eu coloquei aqui na aula, eu começo assim, o homem, a sociedade, a regulação, a lei, entende, o direito, e daí vou avançando sobre direito natural, legitimidade, direito, etc. Aqueles que desejarem, meu site é www.gandramartins.adv.br. Se baixa graciosamente em download, sem nenhum problema, o livro inteiro. Ok? Agora à disposição. Alguns presentes têm alguma pergunta, doutor Ives? Algum comentário? Professor André Viana. André se apresenta também, né? Então, boa tarde. É uma honra estar aqui ouvindo o senhor. Professor Ives, muito obrigado pela sua presença. Eu sou procurador da República e professor de Direito Constitucional no Paraná. Mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Autor de um livro interessante. Ah, exatamente. Então, recentemente escrevi um livro, até amanhã vou trazer para quem quiser adquirir. Então, é Contra o Ativismo Judicial, que vem sendo o objeto da minha pesquisa. E eu tenho tentado reconstruir um pouco como é que era a técnica de interpretação jurídica e, particularmente, de interpretação constitucional quando a Constituição foi criada. Então, eu tenho a impressão que a gente teve uma espécie de revolução na interpretação constitucional, vamos colocar, na última década. E para corrigi-la, eu acho que é interessante entender como que se compreendia ao tempo da elaboração da Constituição. Então, o senhor que teve um papel ativo, se o senhor pudesse nos dizer um pouco como é que era a concepção dominante naquele período sobre como ler, particularmente as cláusulas mais abertas da Constituição. Veja o seguinte, aliás, no Paraná, eu sou confrade lá na Academia Brasileira de Constitucional de um daqueles que tem desfigurado a Constituição, que é o ministro Fachin. É meu confrade lá na Academia Brasileira de Constitucional, cuja sede é no Paraná, sabe disso, não é? Veja o seguinte, não houve, esse é o grande problema que eu falei, inclusive, no Senado agora, na quarta-feira, procurando mostrar o seguinte, eu não discuto que se possa ter essa chamada jurisprudência constitucional, essa teoria que eu não gosto do autor na forma como ele é citado, o Karl Loewenstein, quando ele fala sobre a democracia militante, no sentido de o poder judiciário, mudar a legislação, porque o Karl Loewenstein teve uma formação na época em que a Alemanha estava no pior dos regimes, embora a teoria do direito constitucional, a teoria da Constituição dele, seja já livre da década de 50, mas na prática toda, e era uma época em que o estado de força alemão terminava influenciando, embora fosse o início da sua carreira, do seu conhecimento daquilo, ele foi influenciado. Mas na Constituinte, isso que eu gostaria que se percebesse, como o Bernardo Cabral, eu era conselheiro da Ordem, o Bernardo era um grande amigo meu e continua, é meu conselheiro ainda hoje, eu sou conselheiro do conselho dele, ele é meu conselheiro aqui no Conselho Superior de Direito. O Bernardo, entende,
Ele tem uma capacidade de articulação notável, que tinha tudo quanto é corrente. Ulisses também foi o presidente, muito bom, mas, na verdade, como relator, ele tinha que conciliar todos os grupos, e esses grupos não queriam, de forma nenhuma, entende, reeditar um governo forte. Então, a grande preocupação é o seguinte: vimos de um regime de exceção no qual um poder domina sobre os outros. Nós temos que fazer com que os três poderes sejam harmônicos e independentes, mas na formulação clássica montesquiana. Eu posso admitir que se possa querer, digamos, um consequencialismo jurídico, um neoconstitucionalismo, mas não foi o que os constituintes quiseram. Se desejassem isso, eles teriam... Ao contrário, eles quiseram o seguinte: nós queremos os poderes harmônicos e independentes, mas sem nenhum prevalecer sobre outros. E o que fizeram? Eles deram a cada poder exaustivamente a definição da sua competência de atribuições. Dos 8 títulos importantes da Constituição, porque o 9º são apenas para disposições gerais, o mais extenso é o da organização dos poderes, vai do artigo 44 a 135, para dar exaustivamente e, ao mesmo tempo, zelar pela própria competência normativa perante os outros poderes. É do poder legislativo, a meu ver, se faz por decreto legislativo. Não é o Supremo que pode dizer: eu invadi a competência, eu vou julgar se eu invadi ou não a competência de um outro poder. É o legislativo que pode fazer. Entende? Então, o que ocorre? Dentro dessa visão, os constituintes, com quem eu tive contato, audiências públicas, convidado, comentei a Constituição com o Celso Matos, em 15 volumes, mais de 10.000 páginas, com a ideia exclusiva de que não haveria na nossa democracia mais um poder dominando os outros. Agora, o que está ocorrendo? Nós passamos a ter, depois que, em 2002, num único mês, 3 ministros deixaram a Suprema Corte no mesmo mês, o Sidney, o Ilmar e o Moreira Alves, uma gradativa tomada do poder judiciário, uma autocompetência sobre os outros poderes. Nós passamos a ter, por exemplo, não tenho preconceito contra homossexuais, quero dizer isso, não vamos interpretar. Agora, se pegar os anais da discussão do artigo 226, para evitar que o casamento, a instituição, eles possam fazer a sociedade que quiserem, mas a instituição, casamento, eles debateram se tem que ser entre homem e mulher. Foi colocado entre homem e mulher. Veio o Conselho Constitucional da França, quando, no mesmo período, na mesma época que estava se discutindo aqui, disse: olha, isso não é matéria nossa. Isso é matéria que vocês têm na França que levar para a Assembleia Nacional. Levaram e conseguiram lá. Mas aqui, apesar da Constituição dizer que tem que ser entre homem e mulher, disse: não pode ser entre homem e homem, entre mulher. Fizeram uma nova Constituição. E assim nós tivemos, por exemplo, uma série, o próprio artigo 16, em relação à fidelidade partidária. Por que no artigo 17 não colocaram fidelidade partidária como obrigação? Porque os partidos não queriam. Então, eles chegaram a uma composição dizendo que cada partido define como é que deseja a fidelidade. Vem o Supremo e modifica a legislação. Quando, por exemplo, artigo 53 da emenda 35, quem estava na relatoria era o ex-ministro Ibrahim Abiakel. Quando ele apresentou, a redação era a seguinte: por quaisquer manifestação no exercício de suas funções. Daí o deputado José Roberto Batoc, que tinha sido presidente, deputado federal e presidente do Conselho Federal da Ordem, isso, nós temos um programa de televisão, ele contando isso, eu estou reproduzindo o que ele disse no programa de televisão Anatomia do Poder. Ele diz o seguinte: o ministro, e se eu estiver falando com o meu eleitor, eu estou ou não no exercício das minhas funções? Vamos tirar isso e vai deixar só quaisquer palavras e manifestações.
vem o Supremo e diz o seguinte, não. Esse artigo 50, há uma exceção, que não está, que é a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei infraconstitucional. Quer dizer, então, começou a legislar. E, a partir do momento que legislou, começou a censurar. Por exemplo, eu citava outro dia o Alexandre, eu tenho livros escritos com o Alexandre, inclusive, quando eu fui presidente da Comissão de Reforma Política aqui do Conselho Seccional, o Alexandre era da minha comissão e trabalhou muito bem. Inclusive, participamos de bancas de doutoramento juntos, etc. Mas o dado é que o Alexandre, nos comentários da Constituição sobre censura dos meios de comunicação, diz que isso é de inequívoca inconstitucionalidade censurar quaisquer que sejam as manifestações. Eu li outro dia, disse, mas a minha edição ainda é anterior à sua posse como ministro. Entende? Mas o que eu quero dizer, então o que nós estamos vendo? Na Constituinte, eles quiseram os poderes harmônicos independentes e não queriam mais um poder prevalecendo sobre os outros, porque vinham de um regime em que o executivo era o maior poder e os outros dois poderes submissos. O decreto-lei, por exemplo, no governo anterior, o Congresso só poderia aceitar ou rejeitar por inteiro. Não podia fazer qualquer alteração, qualquer emenda ao decreto-lei, que não é uma medida provisória que você pode modificar, etc. O que representava o legislativo tinha uma competência limitada, porque o governo... Então, para evitar isso, é que houve. Então, nós estamos, a meu ver, com uma nova Constituição sendo escrita pelo Supremo Tribunal Federal, um novo Código de Processo Penal, flagrante perpétuo. Essa interpretação do regimento que eles fizeram do Luiz Roberto, que também eu gosto muito do Luiz Roberto. Então, participamos da comissão, que era chato o nome, a comissão que Sarney denominou de Comissão dos Notáveis, de 13, para repensar o Pacto Federativo em 2012, quando Sarney era presidente do Senado, eu e o Luiz Roberto estávamos na mesma comissão, quando ele diz o seguinte, 43 do regimento interno permite prender dentro do recinto. Vocês conhecem isso. Qual é a interpretação que ele disse? Mas hoje, através da internet, nós temos um recinto que é um nacional. Então, ele permite isso, expressão dele. Então, é por essa razão que nós estamos prendendo fora, porque a internet é como se estivesse aqui dentro. Se ele, ao xingar pela internet, é como se estivesse fazendo aqui dentro dos recintos. Quer dizer, a partir daí, nós estamos com uma nova Constituição, um novo Código de Processo, um novo Código Penal escrito. E com todo o respeito que eu tenho por eles, até porque também gozo de amizade deles, não é? Eu tenho dito isso, sempre realço a minha admiração pelo jurista e a minha contestação por ter vivido aquilo e por saber que não foi isso que os constituintes quiseram. Vê-se, por exemplo, nós temos 150 milhões de eleitores. Eu sei como é que um ministro é indicado, quantos deles me ligaram para eu falar com o Márcio Tomás Bastos, por exemplo, na época. Foi meu colega de turma, advoguei com ele, antes dele ser ministro. Evidente que me ligando, fulano de tal, eu ligo, olha, é um elemento bom e tal, e depois me agradeciam. Qual é a campanha que faz um ministro do Supremo? Para um homem só. Qualquer vereador tem que fazer uma campanha eleitoral maior do que o ministro do Supremo. É só para um homem, porque é só um homem que indica quem quiser. Então, é dizer que eles podem representar o povo, que é o artigo 1º da Constituição, que todo o poder emana do povo, e que, por mais inteligentes que sejam, competentes, idôneos, etc., que eles têm o direito, por esse neoconstitucionalismo, pelo consequencialismo, pela jurisprudência constitucional, por essa intervenção. Por exemplo, a Carmen, quando ela diz o seguinte, a censura é inconstitucional, mas há momentos, com a teoria do Karl Loewenstein, é evidente o desconforto que eu tenho em ter que discordar
de pessoas com quem eu me dou bem, não sei se eles hoje me consideram com a mesma consideração que eu tenho por eles, entende? Mas eu tenho consideração por eles. Mas eu tenho a impressão que nós mudamos, nós passamos a ter um poder mais forte que os outros. Nessa manifestação que eu tive no Senado na quarta-feira, aqui, eu até pus no meu Instagram. Quem tem Instagram, eu pus ontem, a minha exposição é uma exposição de uns 20 minutos, mais ou menos, em que eu coloco isso. Mas outros deputados disseram, olha, eu sou representante do povo, eu não sei o que eu posso dizer, porque eu posso ser preso se não disser de acordo com o que eles estão pensando. Então, hoje, efetivamente, a luta, e eu gostaria que mais eu tenho conversado com magistrados, com desembargadores. Hoje mesmo tive uma reunião do Conselho Superior de Direito da FEComércio, onde nós temos esses desembargadores lá presentes. A maioria dos desembargadores e juízes não estão contentes com isso. Se os senhores perguntarem individualmente, não podem fazer nada, senão o CNJ cai sobre eles. Mas eles estão desconfortáveis, porque eles são aplicadores do direito. Eu participei de 3 bancas examinadoras para a magistratura, 2 para a magistratura federal, 1 para a magistratura estadual. Eu sei como, enfim, eles se preparam para isso. Eu tinha pena dos candidatos quando chegavam, entende? Porque quando ia para o oral já tinham passado por um teste monumental e ficar 2h30 sendo examinados por 5 examinadores no campo federal, na magistratura federal, ou por 4 examinadores na estadual, não é? Quer dizer, tudo isso faz com que a gente tenha que pensar efetivamente. Ponto primeiro, considero os ministros grandes e muito competentes. Ponto segundo, o que eu vi na Constituinte é diferente do que eles estão dizendo. Ponto terceiro, acho que nós temos que divergir e temos que dizer que, enfim, o Brasil vai ter realmente uma harmonia e independência dos poderes com cada um ficar dentro das suas atribuições. 4, não existe o neoconstitucionalismo naqueles que redigiram a Constituição, o neoconstitucionalismo, jurisprudência constitucional, essas teorias da dominação da democracia militante, teríamos que voltar. E eu estou com 87 anos, estou em fim de carreira, quer dizer, não sei quando Deus vai me chamar, mas vocês que são jovens, eu acho que tem que se lutar por isso, né? Muitas vezes, eu tenho um pequeno decálogo do advogado, que, aliás, também está no meu Instagram, entende? Em que, no ponto 8º, isso foi feito por meus alunos do Mackenzie no começo da década de 80, é importante que nós, advogados, que nós trabalhamos pro bono, quer dizer, quando um juiz, quando um membro do Ministério Público, etc., está trabalhando, eles estão recebendo do Estado, não é? E defendendo a cidadania. Por aí, o Ministério Público, a função dele é fundamentalmente defender a cidadania. Mas nós, advogados, defendemos a cidadania pro bono. Nós ganhamos dos nossos clientes. Entende? Se nós, advogados, perdermos a autonomia de dizer o que pensamos, quer dizer, nós viramos uma ditadura. Entende? Então, eu tenho a sensação que vocês que são mais jovens, com o respeito devido, porque eu acho que só se consegue avançar com ideias quando se atacam ideias e não pessoas. Quando me atacam como, enfim, as pessoas que não gostam das minhas ideias, eu não respondo. Eu ajo, não reajo. Mas no momento em que eu defendo ideias preservando as pessoas. Aí sim as ideias podem ser levadas adiante, não é? E isso também é algo que o Carlos Aires dizia para mim, que o meu baú de ressentimentos não tem fundos. Não guardo pesos inúteis nas costas. E não vale a pena. Se a pessoa quer xingar e tal, tem o direito de xingar, o problema é dele. A pessoa tem que agir e não reagir, esse é o problema dele, e não me faz lembrar uma historinha, e com isso eu já estou ultrapassando todos os horários. Vejo o seguinte, para nós podemos assistir o jogo. E a história com que eu termino mesmo
de um jornaleiro, que eu acho que vale a pena na briga que temos que fazer pelo bom direito, sem se importar com as críticas, a não ser quando elas servem para nos melhorar. Então, o sujeito vai comprar o jornal numa banca de jornal, com um amigo. E muito delicado, diz, como é que vai o amigo, tudo bem? E o jornaleiro, com uma carranca, olha para ele e não responde. Você pode me dar o jornal tal, meu caro amigo? O sujeito entrega o jornal friamente, ele paga, bate nas costas, tenha um muito bom dia. O jornaleiro continua carrancudo. O amigo fica, você tão delicado com o jornaleiro, ele tão indelicado com você. Deve ser a primeira vez que você vem nessa banca. Não, eu venho há 20 anos. Ele disse, mas hoje ele devia estar um mau dia. Não, ele é sempre assim. E você sempre assim. Disse, por que eu vou condicionar a minha maneira de ser, a maneira de ser dele? Se ele gosta de ser assim, que ele seja. Eu sou como eu sou. Eu ajo e não reajo. Eu acho que isso auxilia muito no combate pelas boas ideias. Não sei se as minhas ideias são boas, mas admitindo que eu acredito no que eu estou dizendo, os outros que digam o que quiserem, sem atacar pessoas, atacando ideias. E acho que isso facilita muito mais, muito levar uma luta pela frente, mesmo quando nós somos poucos. Porque você está nessa luta lá no Paraná, e você sabe que são muito poucos seus colegas que também têm o receio, pensando em você, de tomar posições. Eu sinto também entre colegas, são poucos que têm coragem de dizer que o rei está do ponto de vista nacional, e realmente nós estamos vivendo isso. Olha, senão nós vamos perder o jogo. Olha, muito obrigado e perdão aí